Existiu um grande inquisidor, né? Ele era apelidado assim, o grande inquisidor, o martelo dos hereges, que era o Tomás de Torquemada. Ele era um inquisidor que ele achava que tinha que purificar, né, toda a sua terra, e com isso ele derramava o sangue, matava pessoas, julgava, como inquisidor de fato. Esse é o Alexandre. Alexandre de Torquemada. Vamos chamá-lo assim. Esse é seu novo apelido nas redes sociais. Torquemada, né? Em alusão ao inquisidor Tomás de Torquemada, né? Pelas suas decisões arbitrárias e monocráticas. Eu que mando, né? Então, Alexandre, vamos entrar aqui, vamos escrever aqui um livro. Vamos escrever um livro de ficção. Vamos escrever um filme, um roteiro de um filme de ficção, onde tem uma pessoa de muito má índole, que ocupa uma suprema corte em algum país muito distante, um reino far, far away. E nesse reino tem um rei. E esse rei não admite mais e resolve pegar toda a sua guarda real e derrubar aquela corte. Você acha que 11 inquisidores daquela corte iriam suportar todo o embate militar em cima deles? Ainda mais com o povo, e esse povo, né? Botar ali os aldeões, os agricultores, o proletariado. Vamos dizer que esse povo não aguente mais e clame a esse rei. Derrubem a corte. Acabem com a corte. O poder, eu vou ler também para vocês, ipsis literis, no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Se vocês não compreendem isso, significa que o poder é soberano e emana do povo. E tudo se dá por meio dele. Por exemplo, se você quer que uma coisa seja aprovada e a Casa Legislativa não faz, o Poder Legislativo, você pode convocar um plebiscito, que então vai passar pela opinião popular para que as pessoas aprovem. E a Casa tem que seguir a vontade do povo. E caso já exista uma norma que a população não queira mais, não goste mais, nós podemos convocar um referendo, que é para poder retirar aquilo. Ou então a iniciativa popular, que pode fazer, por exemplo, um projeto de lei e enviar à Casa, e ele tem que ser votado com urgência, porque é o poder soberano do povo. Vindo aqui, queria mostrar para vocês, eu peguei a Constituição aqui só para poder ler da maneira como que está escrita, né? Bom. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos. Independentes e harmônicos. Significa que os três têm que estar aqui, ó, nessa linha. A partir do momento que um exagera a sua função, que seja um pouquinho, esse outro tem o dever de intervir para poder equalizá-lo e manter essa equidade. O que não está acontecendo aqui, né, Alexandre? Outro ponto importante aqui para vocês, claro, o artigo 5º eu não vejo nada demais nele, aquele rol de garantias de direitos fundamentais, cheio de mentira, né? Não vai haver pena perpétua, prisão de pena de morte, blá blá blá, aquela baboseira toda, aquele humanismo que tornou o Brasil essa bagunça que é. E institucionalizada aqui, não desrespeitando a Constituição, mas eu quero uma nova Constituição. Eu espero estar vivo para que uma nova Constituição seja promulgada aqui no Brasil. O artigo 142, conforme nós líamos aqui, né, vamos colocar aqui de novo, o artigo 142, ele não é subjetivo. Ele não está subjetivo. Então, como se diz, e como os juristas ali que se apresentaram, a CNN, a Globo, a SBT e tudo mais, falaram, não existe isso de militarismo, não existe isso de artigo 142, e não, que não sei o que. Preste atenção, senhores juristas, e vocês sabem, infelizmente, o campo jurídico está muito tomado, né, por esquerdistas, muito tomado, por ativistas do comunismo. Pelo menos 90% está tomado. E claro que vocês vão defender a tese antimilitar, até porque
vocês já perceberam lá em 35, na intentona comunista, que vocês não venceriam pelo confronto físico. As forças militares não deixaram, deu-se então o contragolpe militar ao comunismo em 64. Que inclusive os Estados Unidos enviaram tropas para auxiliar. Mas quando foi dissolvido ali o Congresso, eles disseram, tá tudo bem, não precisa enviar tropas, porque eles já se renderam. Né? Foi basicamente, a história é basicamente isso, é uma síntese muito rasa do que aconteceu. Aí você, meu amigo, que vai lá, jurista, defender, não, que militar é coisa do passado. Meu filho, a partir do momento que um general acordar puto da vida e o presidente acordar puto da vida e falar, olha, dentro daquele nosso roteiro de filme fictício, falar, eu quero que dissolva essa merda e acabou. Se o presidente decidir, meu amigo, não vão ser 513 deputados que vão segurar, não vão ser 11 ministros, não vão ser os senadores, não. Tenha certeza absoluta que se nesse lugar muito distante acontecesse isso, né, esse lugar hipotético, nessa situação hipotética, muito remota, mas que não é impossível, se acontecesse aquelas togas, aqueles jantares com lagostas, né, esse tipo de atitude monocrática, ditatorial, não vai acontecer mais não. Aí, ó, é dedinho na boca, posição fetal, na caminha que é quentinho, e cair no choro, que aí não vai ter mais conversinha não. Aí é o fim daquele reino fictício. Então, seu Alexandre de Moraes, de Torquemada, sob a autoridade suprema do presidente da República, o presidente hoje ele disse, foi um dia triste, mas quero avisar a sociedade, foi o último dia triste. E eu espero, já abrindo aspas aqui, e eu espero que Deus ilumine a cabeça daqueles que não se colocaram em seu devido lugar e os coloque em seu devido lugar. Porque foi o último dia triste. E ele finaliza, acabou, porra. Preciso desenhar que vocês estão exagerando nos poderes de vocês? É necessário, Alexandre de Torquemada, que se faça um desenho para dizer que você está equivocado, que você está se achando demais, que você pensa que é bom demais, ou se julga superior a outros. Autoridade por autoridade, a minha é muito maior, porque ela veio pelo sufrágio universal, eleito diretamente pelo povo, temporariamente, mas nesse tempo, eu sou muito maior do que Vossa Excelência. Porque eu represento milhares de brasileiros que foram às urnas e votaram em mim, confiaram em mim a representação do poder. O senhor não. O senhor saiu de uma secretariazinha, indicado por um bosta, dormiu e acordou ministro do Supremo, foi alçado ao cargo do Supremo. Então, sempre que eu puder falar da pior maneira de vocês, é claro que eu vou falar, é claro que eu vou mostrar. A verdade dói. O senhor pode até se olhar no espelho e acreditar que é bom demais, né? Eu admiro isso, as pessoas que alimentam, que nutrem em si o seu alter ego, se colocam. O problema é quando elas perdem o controle, né, são assumidas pela vaidade e começam a fazer uma associação de merda. Aí pensam que realmente estão acima de tudo, inclusive do que vocês são escravos e deveriam defender, né? São os guardiões da Constituição. Nós somos os guardiões da Constituição, que tem que ler aqui o meu parecer, não, que ditadura, que temos que ter a liberdade de expressão com responsabilidade. O senador Davi Alcolumbre, senador, né, presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, é o presidente do Congresso. O senhor também está perdendo um pouco do juízo, hein? Vai votar a lei de fake news, em que você declaradamente apoia a censura, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. No momento que estão batendo em mim, no Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, Carlos Jordi, Luiz Lima, Hélio Lopes, Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral, Sanderson, presidente Jair Bolsonaro, facada no Jair Bolsonaro, chamando 53 milhões, isso é o que dizem. Eu acredito que o presidente Bolsonaro foi eleito com mais de 80 milhões de votos e a fraude da urna eletrônica roubou.
né, nos roubou esses votos. Quando estão falando mal dessas pessoas, aí, ó, boquinha de sapo, né? Aí, boquinha de sapo. Que matar o presidente? Que isso, não posso nem investigar, que ele corre risco de vida. O Adélio corre risco de vida. E temos que proteger seu direito principal, o direito à vida. Adélio, se nós abrirmos, não.